Fala galera, análise pré-jogo de Atlético e Vasco pela 35ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar aí nos 130 inscritos. Peço também que você deixe seu like e que compartilhe o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise e aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Então vamos lá, começando a nossa análise pelo Atlético Paranaense, nas últimas 10 rodadas foram 4 jogos em casa, 3 empates contra Bragantino, São Paulo e Fortaleza, e vitória sobre o América, 50% de aproveitamento para o Atlético nessas partidas. Olhando para algumas estatísticas desses jogos, o Atlético teve em média 50% de posse de bola, um número mediano para uma equipe mandante, e para a gente olhar para construção de jogadas, a gente vai avaliar aqui a expectativa de assistências, que é uma estatística que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Então, pelo lado do Atlético Paranaense, esse número aí é de 0,88 em média para o jogo, e dos adversários aqui em média 0,43. Números, isso é um número relativamente baixo aí para o Atlético como mandante, mas a gente vê uma clara superioridade aí na média do Atlético em relação aos seus adversários. Olhando para finalizações e expectativa de gols, a gente vê que o Atlético em média teve aí 20,2 finalizações por jogo contra 10,5 em média dos seus adversários, gerando aí uma expectativa de gols de 1,84 por jogo para o Atlético e 0,71 para os adversários. A expectativa de gols é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas. Então a gente vê aí o Atlético com um número relativamente alto de finalizações em média por jogo e também uma expectativa de gols relativamente alta, aí, sendo bem superior aos seus adversários. Mas quando a gente olha para o número de finalizações apenas, a gente não tem uma ideia da qualidade das finalizações, e então para isso a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, considerando também a qualidade das finalizações. Então a gente vê que em média o Atlético teve aí 1,92 de expectativa de gols pós-chute contra 0,84 dos seus adversários, mais um bom número aí do Atlético, também sendo bem superior na média aí em relação aos seus adversários. E para fechar essa análise, a gente vê que o Atlético marcou em média 1,5 gols por jogo e os seus adversários 1,25, aí a gente já vê um equilíbrio maior, com um número mediano aqui para o Atlético Paranaense. Então a gente vê que nessas últimas partidas o forte do Atlético aí foi o número de finalizações, a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute. Em termos de gols marcados aí, números medianos e para a expectativa de assistências, um número relativamente baixo. E olhando agora para o Vasco, a gente vê que nas últimas 10 partidas, em média, foram 4 vitórias. Oh meu Deus, nas últimas 10 rodadas foram 4 jogos fora de casa, uma derrota, 2 empates, né, derrota para o Flamengo, empates contra Goiás e Cruzeiro e vitória sobre o Cuiabá, 42% de aproveitamento para o Vasco nessas partidas. Em termos de estatísticas, a gente vai ver que o Vasco teve em média 52% de posse de bola, um número mediano para uma equipe visitante. Em termos de expectativa de assistências, foi pior aí na média do que os seus adversários, que tiveram aí uma média de 0,85 por jogo contra 0,54 para o Vasco, um número relativamente baixo para uma equipe visitante. Em termos de finalizações e expectativa de gols, os adversários deram em média 13,8 finalizações por jogo, gerando uma expectativa de gols média de 0,91 contra 10,2 finalizações do Vasco, com uma expectativa média de gols de 0,86. Então a gente vê aí que o Vasco deu um pouco menos, né, teve um pouco menos de finalizações, mas conseguiu aí superar, por mais que não tenha sido uma vantagem grande, mas conseguiu ser melhor em expectativa de gols, apesar de números medianos aí para as duas estatísticas. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, o Vasco se mantém aí na frente, né, 0,94 em média para os adversários contra 1,16 do Vasco, e em termos de gols efetivamente marcados, o Vasco também melhor, em média, um gol marcado pelos adversários e 1,25 gols para o Vasco por jogo.
Então a gente vê o Vasco aqui com números medianos, né, em termos de finalizações, expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute, mas indo melhor, né, principalmente nas expectativas de gols do que os seus adversários e também conseguindo na média aí mais gols marcados do que os seus adversários, aí um número relativamente alto de gols marcados para o Vasco. E para fechar nossa análise, eu trago aqui um palpite de resultado para esse jogo, só lembrando que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas. E o que eu fiz? Simulei aí 10 mil partidas entre Atlético Paranaense e Vasco, considerando o que essas duas equipes e os seus adversários produziram nessas últimas partidas em termos de expectativa de gols e, no segundo momento, de expectativa de gols pós-chute. Então, olhando para a expectativa de gols, a gente vê aí um claro favoritismo para o Atlético Paranaense, 47% de chance de vitória, contra 27% de empate e 25% de chance de vitória do Vasco. Nessas simulações, os resultados mais frequentes foram vitória do Atlético Paranaense por 1-0, empate por 1-1 e depois vitória do Vasco por 1-0, né, com 10% aí, de frequência nessas simulações. Quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, o cenário praticamente se mantém. 48% de chance de vitória do Atlético Paranaense, 27% de chance de empate e 26% de chance de vitória do Vasco. Resultados mais frequentes, novamente, né, 1-0 e 1-1 e também 2-1 aí para o Atlético Paranaense. Então, seja aí qual estatística a gente olha para tentar entender qual é o favoritismo para o jogo, né? Como que o desempenho nas últimas partidas pode ajudar a gente a projetar o resultado desse jogo, a gente vê aí o Atlético Paranaense como favorito. Então chegamos aí ao final de mais uma análise pré-jogo de Atlético Paranaense e Vasco. Espero que vocês tenham gostado e fica aí novamente meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise e falou!